Instituto Professor Calazans, IPK. Estamos aqui na ADSAMPA, Teia Lapa, São Paulo, capital, Vila Romana, com apoio técnico da nossa amiga Thaís. O assunto de hoje ele é interessante. Estamos aqui com Salvador Fittipaldi, amigo distante do corredor Fórmula 1 Fittipaldi. Amigo não, parente distante. O Salvador já esteve aqui conosco outra vez. Lembra, Salvador, nós falamos sobre gerenciamento de crise. Então, Salvador teve uma grande empreitada aí na carreira corporativa e é um dos assuntos, além de acadêmico, doutor, mestrado, professor universitário, tem também uma boa pegada nessa área de gerenciamento de crise. Nós já conversamos muito sobre gerenciamento de crise, inclusive é um dos nossos cursos, e uma das abordagens de gerenciamento de crise, que eu acho muito importante, é a comunicação. E hoje eu vou falar aqui um caso real, eu vou omitir dados, mas uma determinada empresa esquiva-se de responsabilidade. Tá? Então, é uma empresa que estava colocando os usuários, os clientes, em risco de morte. Em risco de morte. E o que aconteceu com essa empresa? Os funcionários, os colaboradores não queriam denunciar, pois eles acreditavam que, se denunciassem, seriam penalizados. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo, e nesse vídeo não é o caso aqui, tá? Essa história que eu vou contar não está relacionada com o caso, mas eu eu produzi um vídeo, Fittipaldi, até recomendo que você assista, está no nosso canal do YouTube, chama-se Psicopatia Aeronáutica. Lá naquele caso, nesse vídeo, que não é esse caso, lá uma empresa aérea, ela inibe que os colaboradores façam denúncia, relatos de anormalidades. Né? Porque a empresa, naquele caso, vocês vão ver, até tem um documentário na Netflix, chama Queda Livre, muito importante, e ali fica bem claro que esses colaboradores dão entrevistas dizendo que eles não podiam relatar ocorrências ou anormalidades com penas. Seriam perda de salário, transferência e até mesmo demissão. Tá? Não é esse caso que eu estou contando aqui. Então, nesse caso, e o que aconteceu? Os colaboradores, eles, temendo uma represália, nomearam um representante para fazer esta denúncia. É o que nós vamos conversar aqui. Tá ok, professor Calazans e PK, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Salvador, professor Salvador, tá? Gerenciamento de crise. Diante do que eu coloquei aqui, eu vou falar mais coisas aqui. Qual a sua percepção desse caso? O que você falaria aí aos colaboradores? Uma empresa que tem um tratamento psicopata. Lembrando que a psicopatia, essa expressão não é pejorativa e nem ofensiva, tá? Levando dentro de um aspecto técnico, dentro da psiquiatria, da psicologia, psicopata tem várias vertentes. Uma delas é que não quer assumir responsabilidade. É nesse ponto que nós falamos. O que você tem a dizer para nós? Complicado, né? Eu tenho que dizer o seguinte: o homem ele tem que ter um caráter. E o caráter dele, os valores que meu pai me ensinou é a honestidade. Eu passei por uma experiência na minha vida profissional que eu descobri uma falha muito, muito grande na empresa. Eu fiz um relatório com cópia para o meu diretor e para a auditoria. A empresa não corrigiu o problema e pelo fato de eu ter sido honesto, eu fui demitido. E não me arrependo disso, porque... Então existe isso no mundo corporativo? Existe, inclusive... Eu estou contando um caso aqui, eu fui funcionário público durante a vida toda, tive uma atividade paralela que foi professor, mas eu não entrei no mundo corporativo, tá? Mas eu conheço alguns setores, alguns segmentos que é muito específico, que não é corporativo,
Então no mundo corporativo tem isso. Tem Assista esse vídeo que eu fiz, o documentário da Netflix, Queda Livre, que a gente vai ver isso. Então isso que eu estou contando aqui, você passou na pele. Eu vivenciei. A primeira atitude, quando eu mandei o relatório, o diretor da auditoria, ele virou para mim e falou, você vai ter que recolher aquele relatório. Aí o gerente veio e falou a mesma coisa, o meu gerente, né? Por ordem do diretor da área, né? E eu virei e falei assim, eu não vou recolher o relatório. Aí eu fui demitido na mesma semana. Não me arrependo nenhum instante, porque os valores que meu pai me ensinou de honestidade eu honrei. Né? É interessante que eu falo que a psicopatia, eu falei no outro vídeo, que a psicopatia está ligada ao pecado original, né? Então Deus dá uma orientação para Adão, né? E Adão vai corrigir, ele desobedece. Aí Deus vai falar, Adão, e aí? Ele fala, foi a mulher, joga a culpa na mulher, que tu joga culpa. E depois Deus vai falar com a mulher também não é. Não, foi a serpente. E até hoje está todo mundo, um colocando a culpa no outro, mas antes de colocar a culpa no outro, o que a gente vê é o seguinte, é isenção de responsabilidade. A pessoa não quer assumir responsabilidade. É uma das características do psicopata. Quando a gente fala psicopata, você imagina aquele camarada com faca, né? Com sangue aqui na boca, com os olhos de... Não, psicopata não é uma doença. Psicopatia é uma conduta, é um comportamento. Então, muito cuidado que a gente pensa em psicopatia, pensa em serial killer, e necessariamente não é um serial killer. Esse comportamento pelo qual você passou é um comportamento que os especialistas em psiquiatria deixam bem claro. Eu achei interessante porque eu fiquei tão feliz de ter sido mandado embora. E na entrevista de desligamento, eu tive o prazer de dizer para a psicóloga que essa empresa não era digna de eu trabalhar nela. Beleza. Porque ela não era honesta. E o que ela estava fazendo, mais cedo ou mais tarde... viria à tona. E ela iria colher os frutos. Sim. E a gente vê vários acidentes. Eu não vou contar, não vou relacionar, mas há acidentes que ocorreram no Brasil relacionados a empresas, né? Voltado também para coisas relacionadas à natureza, deslizamento e essas outras coisas. Nós temos a Boate Kiss, ocorreu ali também no sul do país. Se nós analisarmos, tem muita coisa ali que poderia ter sido melhorado, trabalhado. Então a gente vê uma conduta contextual voltado para a psiquiatria. E só lembrando que nesse caso que eu estou contando aqui, o que os colaboradores fizeram? Olha, se nós denunciarmos, nós vamos sofrer represálias. Então nomearam uma pessoa neutra que não trabalhava na empresa, e essa pessoa neutra fez um vídeo e contou em nome dos colaboradores dessa determinada empresa, aí falou tudo. Em vídeo no YouTube, ele nomeou a empresa, identificou a empresa, e aí, desculpa a expressão, arrebentou, falou tudo, né? O que a empresa fez? A empresa notificou extrajudicialmente para que ele retirasse. Olha que coisa interessante, para que ele retirasse o vídeo do YouTube, que o vídeo estava manchando a imagem da empresa. E ele entendeu ele entendeu que houve uma ameaça velada, ele entendeu que se ele não fizesse isso, ele seria judicializado, seria processado. E aí ele falou assim, bom, para eu preservar... Aí ele falou, se eu for processado, eu vou ter que provar o que eu falei. Para eu provar o que eu falei, eu vou ter que indicar a fonte. A fonte. E aí ele falou, para preservar a fonte, para preservar os colaboradores, ele tirou do vídeo com muita tristeza. E a empresa está passando por um momento certo. E aí tem uma coisa interessante. Eles atacaram o mensageiro e não atacaram a mensagem. Então, ele não tinha que atacar você, tinha que cuidar da mensagem, do seu relatório. Aí eu faço a pergunta,
O assunto foi resolvido nessa empresa que você trabalhou? Sim ou não? Ou foi... Não. Nessa empresa, segundo esse personagem, as ocorrências permanecem lá, né, com uma latência, né, um perigo latente. Então, olha só que comportamento que nós temos. Então, você ataca o mensageiro e não ataca a mensagem. E, infelizmente, né, ele tirou este vídeo do ar, sob pena de ser penalizado, né, ele não conseguiria provar, ou, para provar, teria que delatar prejudicar as pessoas, os seus né? companheiros. Então, esse é um assunto que nós trazemos dentro do gerenciamento de crise, sendo que a comunicação é um fato importante, e aqui se perdeu na comunicação. Então, no site Professor Calazans, você tem vários episódios, várias abas, vários cursos, né? Sendo que um dos cursos que nós estamos ministrando é gerenciamento de crise. Para mais informações, calazans@gmail, tá? E o nosso telefone, que também é Zap, 869-8693-6733. E no nosso canal do YouTube você tem esse vídeo, Psicopatia Aeronáutica, lá onde eu explico melhor sobre a psicopatia aeronáutica. Lembrando que psicopata, essa semana, sabe o que aconteceu? Semana passada, uma jurista renomada ligou para mim e pediu para eu tirar o vídeo de psicopatia aeronáutica do ar. Porque alguns aeronautas estão se sentindo ofendidos. Eu falei para ela, ataca a mensagem, não o mensageiro. E olha que eu não denunciei ninguém, nem tenho a intenção de denunciar. Mas está lá, por enquanto está, não sei se um dia vão tirar, mas está lá muito interessante. E repito, psicopatia aeronáutica, a palavra psicopata não é um termo técnico, tá? Que não é pejorativo e nem ofensivo. Tá? A empresa esquivou-se de responsabilidade, o seu representante teve um prejuízo, tá bom? Tirou além do próprio canal do YouTube, tirou de todas as redes sociais, dentro da notificação extrajudicial, tá? E seria sim processado, e a gente sabe que ia sobrar para ele, a empresa ia sair ilesa, tá bom? Porque ele teria que apresentar provas, tá? E indicação dos seus delatores, né? E atacaram a mensagem? Não, atacaram os mensageiros e não resolveram o problema, tá? Então a responsabilidade agora é do mensageiro, não é mais da empresa. Você que é o responsável, você que é o... né? Infelizmente, né? E como resolver isso? Tá? Eu não vou dar spoiler, mas existe sim uma maneira da gente resolver isso. Existe um método, existe um procedimento. Como é que eu posso relatar uma ocorrência, uma anormalidade, no caso da empresa aqui, que coloca os usuários em risco, sem que eu seja judicializado? Existe sim um método e é isso que nós trabalhamos no nosso curso. Salvador, quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Não. Tá? Então eu agradeço a você pela presença e agradeço também a experiência que você contou. Nós não combinamos, né, de falar sobre a experiência, nós viemos aqui, inclusive gravamos outro podcast com outro assunto, e eu aproveitei a experiência no mundo corporativo sem saber, deu certo aqui, não combinamos, perfeito, deu certo, e ele foi vítima, e eu também fui vítima de uma situação como essa. Eu fui penalizado num setor que eu trabalhava porque eu fiz um relatório sigiloso. E no relatório sigiloso, me identificaram. Eu falei, mas não é sigiloso? Como que você... Eu falei com o meu chefe, como que o senhor está? Porque eu fiz um relatório, o meu chefe ficou sabendo. Não é para eu saber que era sigiloso e era anônimo. Eu falei, mas não era anônimo? Como que o senhor está sabendo? Então, ficou complicado. Para terminar... Sua altitude define... Sua atitude... Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Professor Salvador, muito obrigado pela presença, pelo nosso bate-papo. E para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.